Fica mente consciente e mente inconsciente. Esses termos ajudam a entender nossos padrões mentais, comportamentais e também repetitivos. Falando assim fica confuso, né? Mas para a gente entender na prática como tudo isso acontece, eu recebo a super especialista em inteligência emocional, Ana Maria Cantão. Tudo bom, Ana? Olá, Patrícia, tudo bem? Obrigada, que prazer estar aqui com você de novo. Imagina, o prazer é todo nosso, viu? Vamos lá. Ana, o que são esses padrões que eu estava falando ali? Patrícia, é uma dúvida que a maioria das pessoas tem. Quais são e o que são esses padrões mentais inconscientes? Padrões mentais são moradores invisíveis e inconscientes, como o próprio nome diz, que residem na nossa mente. Nós nem sabemos que eles existem, mas eles definem basicamente mais de 90% dos nossos comportamentos. Tá, então, eles impactam e muito no nosso dia a dia, é isso? Eles impactam basicamente em 100% de tudo que a gente faz. As nossas escolhas básicas do dia a dia, desde que roupa vestir, como pentear o cabelo, o que escolher num buffet de restaurante, com quem eu converso, as piadas que eu conto, enfim. Basicamente, os nossos padrões comportamentais definem os comportamentos que nós temos na vida adulta. Tá, mas Ana, essas escolhas não são conscientes? Por exemplo, eu vou colocar essa calça rosa hoje. Foi uma decisão consciente ou inconsciente? Me conta. Eu adoro quando as pessoas perguntam isso, porque a maioria das pessoas acreditam que as nossas escolhas são escolhas conscientes, e elas não são. A nossa mente é dividida entre mente consciente, subconsciente e inconsciente. Porém, os nossos comportamentos, eles já estão registrados de uma forma tão intrínseca, tão forte, que nós nem sequer percebemos. E mesmo quando você acredita que você está tomando uma decisão, desde que roupa vestir ou que escolher para comer, e as perguntas que você está me fazendo, mas naturalmente isso já está registrado numa memória inconsciente sua. Então não, você não escolheu a calça rosa. Em algum momento o registro que você tem já criou um atalho que fez você lembrar, opa, eu fico bem de rosa e essa calça rosa fica bem com essa blusa e essa blusa fica bem com esse look completo. E nós vamos criando atalhos na nossa mente que faz com que nós repetimos os mesmos padrões. Eu sei que talvez alguém vai falar assim, Ana, mas é a primeira vez que eu uso essa roupa, então que memória é essa? Não necessariamente precisa ser a mesma roupa, mas os teus padrões mentais são atalhos que fazem com que você escolha algo que você já viu, ouviu, sentiu, experimentou ou teve contato, que registrou positivamente na sua memória. Então, tu vai repetindo aquilo sem sequer dar conta. Entendi. Tá, mas e de forma consciente, então? Quais são as decisões, então, que são feitas de forma consciente? Excelente pergunta, porque é tão poucas as vezes que nós usamos a nossa mente consciente e tomamos decisão a partir do consciente, que vale muito a pena aqui a gente elencar quais são elas. Imagine quando você vai fazer algo pela primeira vez. Imagine que você vai, por exemplo, hoje aprender um novo idioma. Se nós estivéssemos falando de inglês, espanhol, alemão, italiano, mesmo que você estivesse indo pela primeira vez na aula, não é uma experiência que você está realizando pela primeira vez. Porque em algum momento, pela tua etnia, sua descendência, pelas informações que você tem acesso, você já ouviu palavras, verbos, enfim, coisas com outro idioma. Agora, vamos imaginar alguma coisa que está muito fora, distante aqui da nossa realidade. Você já falou alguma coisa em russo? Não. Já procurou estudar alguma coisa em russo? Não. Não? Então, provavelmente, se você hoje se matriculasse numa aula de idioma para aprender a falar russo, neste primeiro momento, quando você escutaria pela primeira vez uma palavra em russo, você estaria usando a tua mente consciente. Então, nós só usamos a nossa mente, ou raramente usamos a nossa mente consciente, quando nós vamos acessar algo que nós estamos vendo, ouvindo, sentindo, experimentando ou tendo contato pela primeira vez. Porque o nosso cérebro, obviamente, ele é muito inteligente e ele fica economizando energia. Então, tudo que ele possui algum tipo de memória registrada, ele procura usar esse atalho para que você não gaste, vamos usar assim, entre aspas, uma energia desnecessária. Então, conscientemente, nós acessamos pouquíssimas vezes.
E é por isso que eu gosto de chamar a atenção, porque as pessoas ainda acreditam que estão tomando as suas decisões com base no consciente, mas eu posso garantir que não estão. E é aí que nascem os tais padrões mentais inconscientes. Tá, então quem manda no negócio todo, que a gente acha que é a mente consciente, é a inconsciente. Perfeito. Quem manda nos nossos padrões comportamentais é a mente inconsciente. Tá, e daí, mas é bom ou ruim isso? Esses padrões aí mentais, conta? Patrícia, veja só que é muito subjetivo ser bom ou ser ruim. Tá. Os nossos padrões comportamentais, eles não são instalados na nossa mente na vida adulta. Os nossos padrões mentais inconscientes, eles foram instalados na nossa infância, mais precisamente na nossa primeira infância. Você, então, que já é mãe pela segunda vez, tem teu filho ali com 12, né? 12 anos, e a nenê com 3 meses. Mas toda criança do 0 aos 6 anos, através dos 5 sentidos sensoriais, que é o que eu vejo, escuto, sinto, experimento e tenho contato, registra emocionalmente aquela informação que de forma repetitiva se torna um padrão comportamental. Então, quando você me pergunta, Ana, mas isso é bom ou isso é ruim? Depende. Depende das tuas experiências e daquilo que você viveu e trouxe para a tua vida adulta. A grande questão é que a maior parte dos nossos comportamentos, que sim são inconscientes, repetitivos e ingerenciáveis, são extremamente sabotadores. São uma arma de destruição que nós nem sequer percebemos que existe e que faz com que nós, às vezes, fazemos coisas que nós não queríamos ou não conseguimos fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Tá, mas daí tem como gerenciar, controlar, fazer alguma coisa? Tem. Em relação a... Ah, tem? Tem. Oh, graças a Deus. Veja só, Patrícia, uma premissa que eu adoro falar é: ninguém gerencia o que não conhece. Isso vale para o fogão, isso vale para um carro, isso vale para um equipamento, uma empresa, uma profissão e seja o que for. Os nossos comportamentos funcionam da mesma forma. Ninguém gerencia o que não conhece. Então, para que a gente possa aumentar, potencializar a nossa capacidade de gerenciar esses comportamentos, é fundamental que você primeiramente conheça, ou melhor, reconheça dentro de si esses comportamentos. E é aí que está o grande segredo. Como reconhecer, como identificar padrões comportamentais que lhes são benéficos e padrões comportamentais que lhes são maléficos. Certo. Porque nós temos das duas categorias. Então, por isso que não tenho como te responder, Ana, mas isso é bom ou isso é ruim? Veja, tu me permite dar um exemplo? Claro. Se você criou dentro do teu padrão comportamental, tá? Uma característica, um hábito, por exemplo, de ser disciplinada, de ser organizada, de fazer aquilo que precisa ser feito, independente se você gosta ou se você não gosta. Isso pode ser algo muito positivo, concorda? Certo. Isso vai te fazer muito bem. Agora, se você não tem esta percepção e, de repente, você vem de uma criação, de uma cultura, onde os exemplos, que eles não são importantes, o exemplo, aliás, não é importante. O exemplo é tudo na vida de um ser humano, te trouxe a criar padrões comportamentais contrários desse, ao oposto disso que eu acabei de comentar. Tu vai vir para a vida adulta sendo desorganizada, indisciplinada, vai ter falta de motivação e não vai entender aonde que você busca isso. Então, tem muita gente por aí chegando o Natal, né? E aí faltam menos de 50 dias para acabar o ano e se lamentando que o ano está acabando e que muitos sonhos, projetos e metas ficaram no papel. E mesmo se esforçando muito, não conseguiram realizar. Então, o primeiro passo é identificar que tipo de comportamento repetitivo te faz abandonar as tarefas que você gostaria de fazer. Então, para gerenciar alguma coisa, primeiramente é preciso reconhecer. Perfeito. É complexo? De uma certa forma, sim. Mas como qualquer outra coisa, quando a gente tem acesso pela primeira vez, parece um pouco estranho e um pouco difícil. Mas o autoconhecimento, Patrícia, ele é libertador. Ele é tudo. E quando você tem acesso a ele,
é a chave que abre todas as portas. Perfeito, Ana. Muito bom, hein? Pra gente aqui nessa quinta-feira, juntinho aqui no Vitrine Revista. Que aula, hein? Ana, minha linda, muito obrigada pela presença. Passa seu Instagram, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar mais contigo, já manda mensagem. Maravilha! Quem quiser conhecer um pouco mais sobre comportamento, conhecer profundamente sobre comportamento humano, neurociência cognitiva, que é a ciência que estuda os comportamentos, e sobre a inteligência emocional, então me segue lá no Instagram, @AnaMariaCanton, da forma como se pronuncia, porque lá vai ter muito conteúdo, vídeos, materiais que falam a respeito disso. Afinal de contas, a nossa mente pode ser a nossa principal amiga, como também a nossa principal inimiga. Depende de como nós gerenciamos isso. Isso mesmo, e temos que conhecer para gerenciar.